Fala, turma. Ó, vou gravar isso aqui para tentar ajudar vocês em relação a métodos de interpretação da Constituição. Não vou abrir o vídeo porque são 6 horas da manhã, eu tô de pijama e com o cabelo daquele tamanho. Então, assim, ninguém merece. Mas eu não podia deixar de vir aqui para tentar ajudar vocês em um ponto específico que pode cair em qualquer prova de concurso, porque o tema é método de interpretação da Constituição. Na verdade, são os métodos, né? Então, quem está no Enem 70 vai ter acesso àquelas aulas de véspera, de imersão mesmo, específico para o Enem, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a telinha de um dos PDFs que consta lá no material. Depois, na hora certa, vai ser disponibilizado. Não precisa ficar ansioso aí. Antes disso, a gente tem muita coisa para fazer, para resolver, tá bom? Pessoal, as questões que envolvem métodos de interpretação são os mais complicadinhos quando caem em prova. Isso porque envolve muita coisa ligada à filosofia do direito. E filosofia do direito, se filosofia já é difícil, filosofia do direito é mais pesado ainda. Mais pesado em qual sentido, Carlinhos? Até você pegar mesmo o fio da meada, o entendimento do assunto. Só que para isso você tem que ler muitos livros, pegar muito filosofia antes, para você entender toda essa problemática, esse sistema, enfim. De qualquer forma, eu vou tentar facilitar a caminhada de vocês e vou explicar de forma resumida, mas satisfatória, cada um dos métodos ligados à hermenêutica constitucional, tá? O primeiro método é o método jurídico, é o mais tranquilo, digamos assim, porque ele é o clássico, tá? Vocês podem ver aí que eu coloquei o nome de cada um que desenvolveu cada método. Por quê? Porque a prova muitas vezes traz o nome dessas figuras. Então é interessante você ler para pelo menos o teu cérebro registrar e na hora da prova, quando você conseguir fazer a leitura, talvez o teu cérebro fale, olha, é esse daqui mesmo, tá? Então não é que você precisa decorar, fixar, não, alguns aqui vai ser natural, né? Porque você já deve ter visto essas figurinhas em outros lugares, mas aqueles que são estranhos, obviamente, tenta gravar da melhor forma possível, se não fixar, tá tudo bem, faz uma leitura atenta, para que na hora da prova, teu cérebro tente puxar ali a informação. O primeiro método, então, é o método jurídico, que é um hermenêutico clássico, que é esse Ernest Forstoff. O que que ele faz? Ele interpreta a Constituição como uma lei qualquer, ele usa aqueles métodos do Savigny, que vocês conhecem bem, que traz a interpretação gramatical, a sistemática, a lógica, a histórica, a teleológica, por isso que a gente chama de clássico, método hermenêutico clássico, porque você não vai criar nada, você vai seguir aqueles métodos convencionais que vocês já estão extremamente habituados. Temos o método tópico problemático. Esse daí foi trabalhado pelo Theodore. Não vou falar o sobrenome porque eu não consigo, é Vieweg. Não sei se é assim que pronuncia. Enfim, o próprio nome desse método, ele já é autoexplicativo, é tópico problemático. Ele parte do problema para a norma. Então, quando o intérprete for pegar aquele caso para fazer um julgado, para trazer um julgamento, ele primeiro vai analisar o problema para depois interpretar a norma. Nós temos o método hermenêutico concretizador. É pelo Conrad Hesse. Quem já estudou poder constituinte, controle de constitucionalidade, as concepções da Constituição, vai lembrar do Hesse, porque o Hesse ele traz aquela concepção sociológica da Constituição.
Ele parte da norma para o problema. Então ele, por meio, né, da interpretação da norma, ele consegue concretizar a norma, jogando essa norma para o problema. Por isso que a gente fala hermenêutico concretizador. Ele parte da norma para o problema. Método científico espiritual. É do Rudolf Smans. Esse daqui, gente, olha só. Se você for copiar ou for tirar um print, enfim, bota uma luzinha aí na palavra integração, porque dentro desse método, o intérprete ele vai levar em conta a ordem dos valores que estão ali em volta do texto, buscando que é uma integração desse texto com a realidade da comunidade. Então, quando ele for fazer, o intérprete, né, for fazer a interpretação daquela norma, ele vai analisar o texto buscando a integração desse texto com a realidade da comunidade. E por que eu estou pedindo para vocês marcarem essa palavra integração? Para vocês conseguirem diferenciar este método científico, espiritual, do estruturante. Porque o estruturante, que foi idealizado pelo Frederick Miller, né? Acho que é assim que fala, né? Friedrich Miller, ele vai para outro lado. Ele abrange um pedaço da realidade social. Dentro do normativo estruturante, ele vai verificar o texto da norma, mas ele também vai analisar concretização na realidade. Olha só, o científico espiritual, ele busca integração. O normativo estruturante, ele busca o quê? Concretização. Entenderam? Então, por isso que até coloquei aqui no texto completo, né, que o Frederick Miller, ele acha que os positivistas são ignorantes, porque os positivistas, eles partem do problema para a norma, ao invés de aplicar a lei pela lei, de qualquer forma, enfim. Então, quando o Frederick Miller fala que dentro desse método normativo estruturante a gente vai verificar a norma, mas também a sua concretização na realidade, ele pensa na estrutura total mesmo. Eis a diferença para o científico espiritual que só busca a integração do texto constitucional com a realidade da comunidade. Tá? Então, o método normativo estruturante, digamos que ele é mais robusto, né? Porque ele busca a sua concretização. Então, ele vai verificar a norma e a concretização, tá? Bom, método concretista da Constituição Aberta. Esse aqui é uma figurinha extremamente batida para quem estuda o mínimo de direito constitucional. O Peter Harbley. Esse aqui é muito conhecido, já vi cair em questão, inclusive, de prova subjetiva, prova dissertativa, perguntando as teorias do Peter Harbley. Aqui a gente vai ficar só com o método concretista da Constituição Aberta. O Peter Harbley, ele defende a necessidade dessa ampliação do círculo de intérpretes da Constituição. Por que isso? Porque ele, através dessa ideia, né, ele também bate em cima da tecla dessa integração da realidade dentro do processo de interpretação. Mas ele vem com essa necessidade mesmo da gente ampliar o círculo de intérpretes para a gente ter essa integração de uma forma mais concreta. Então, poderia falar que ele seria um pouquinho de misturinha do espiritual com o normativo estruturante? Olha, de forma bem superficial e bem leiga, penso que sim, tá? Mas o fato é que o método concretista da Constituição Aberta, ele busca, além dessa integração, ele busca também a concretização. Mas não só isso. Ele fala que a gente só alcança isso se a gente conseguir aumentar os intérpretes
da Constituição. Por isso que eu coloquei até ali, né, os exemplos, audiências públicas, amicus curiae e outras tantas formas de trazer outras pessoas, digamos assim, né, para interpretar a Constituição, tá? Bom, como nem tudo são flores, eu vou trazer para vocês agora um exercício que foi, inclusive, o que motivou esse vídeo, tá? Porque ele está dentro do primeiro simulado que quem está lá no Enan 70 deve ter feito. Eu vou trazer para vocês essa questão fofa, linda e maravilhosa. É, eu não sei dizer para vocês em qual questão, não sei sim, ela é a questão 7, tá? Ela é a questão 7 do simulado de vocês, tá? Do simulado 1 e na 70. Então, quem quiser abrir o arquivo, pode abrir, porque tá lá. Quem não tiver esse simulado, não tem problema, é só vocês se orientarem aqui pelo código do QC, tá? Que tá aqui em cima, é o Q2110194. Essa prova foi aplicada em 2023 pela FGV em Niterói, para Procurador-Geral do Município, tá? PGM. Bom, vamos esmiuçar primeiro a questão, tá? A Ana, ela defendia que a norma constitucional seria individualizada pelo intérprete a partir de um processo intelectivo. O que quis dizer? A Ana falou que quando o intérprete fosse interpretar a norma constitucional, ele ia pegar ela de forma individualizada. Então, ele vai pegar a norma para fazer a interpretação. Mas quando ele for fazer isso, ele vai fazer com os olhos voltados, principiaria pelo texto, ou seja, ele vai começar por qual? Pelo texto. E à luz da realidade, ou seja, ele vai começar pelo texto e depois ele vai para o problema. Qual que é esse? Lembrou? Ele começa pela norma e depois ele vai para o problema. Qual que é esse método? Se você anotou, olha na tua anotação. Se você não anotou, parte da norma para o problema é o hermenêutico concretizador. Ele parte da norma para o problema. E é o que o texto está falando. Vai começar pelo texto e, à luz da realidade, ele vai buscar o significado da norma. Então, a Ana está falando que a norma constitucional vai ser interpretada assim: começa da norma para o problema. E aí ele continua. Para tanto, o intérprete deve resolver as conflituantes intrínsecas que se apresentam, as quais a oposição de grandezas argumentativas relevantes, que podem influir no surgimento de pluralidade de significados possíveis. O que ele está falando? Ó, dentro dessa análise da norma, tem uma cacetada de ideias que podem ser conflituantes intrinsecamente, tem um monte de argumento relevante, que pode, obviamente, surgir o quê? Um monte de significado possível para aquela interpretação. É isso. À luz da concepção dessas teorias, é correto afirmar que há uma correspondência biunífica, biunívoca entre o texto e o significado da norma e as descobertas pelo intérprete? Bom, primeira coisa que você tem que saber, o que é essa correspondência biunívoca. Eu não sei o que é. Bom, tenta ir pela lógica. Biunívoca. Deve ter dois conjuntos aí, deve ter duas correspondências. Então, se ele está falando que há correspondência, eu já imagino, não é? Deve ter uma relação de conjunto para conjunto. Não é o caso, porque se ele fala correspondência bionífica, ele já pega aqui, ó, mas falou que podem surgir pluralidade de significados possíveis, então pode surgir significado de tudo que é canto. Então, essa daqui não é a nossa resposta. A construção se distancia do método concretizador?
ao não encampar a dissensão entre programa de norma e âmbito da norma, tem nada a ver. Lembra o que é o método concretizador? Eu parto da norma para o problema, e é justamente o que o texto fala para a gente. Então, não é essa. Sua construção sofreu influência do método tópico. E ferrou, Carla. O que é esse método tópico? Eu não sei. Vamos lá. O método tópico problemático parte do problema para a norma. Ué, mas peraí. Ele não está falando que parte do problema para a norma, ele está falando que ele parte da norma para o problema. Então, se eu ficasse só nessa parte, eu posso falar que ele sofreu uma influência? Ué, posso. Porque olha só, o método tópico problemático, ele parte do problema para a norma. Depois veio o método concretizador, que parte da norma para o problema. Por que o Recef fez isso? Porque ele entendeu que partir do problema para a norma era burro. Então, ele foi da norma para o problema. Então, ele sofreu uma certa influência? Sofreu. Então, essa parte não está errada. Ainda que não tenha encampado a tópica pura em todas suas nuances. Quando ele fala ainda que não tenha encampado a tópica pura em todas as suas nuances, ele está falando o quê? Ele sofreu influência, mas ele não aplica a regra do tópico problemático, não. Ele inverte. Ele acaba adotando qual? Justamente a do concretizador, que parte da norma para o problema. Tá, então essa daqui é o nosso gabarito? É o nosso gabarito, tá? Cadê? Eu tô lendo por aqui, mas peraí, deixa eu fazer aqui com vocês, fecha essa, pega isso aqui. A concepção de mutação constitucional seria incompatível com a base do desenvolvimento de interpretação? Claro que não, né, gente? Quando a gente fala dessa questão da mutação constitucional, de novas normas, enfim, isso não tem nada a ver com relação ao processo de interpretação, não é incompatível. Então, essa daqui está fora. Sua construção somente seria possível com sistemas de controle de constitucionalidade, nos quais há um intérprete último da Constituição. Olha, quando a gente fala que essa construção dessa ideia aqui, a gente partir do texto para para o problema, se eu parto da norma para o problema, ele está falando que só quem pode fazer isso aqui são os sistemas de controle de concentrado de constitucionalidade. Claro que não, né? Até porque também não há um intérprete último da Constituição, se a gente parar para pensar, né? Você pode ter os próprios tribunais dentro da cláusula fulbente, né? As turmas especiais, o próprio julgador, ele vai fazer essa construção, então não está restrito ao controle de constitucionalidade, não, então está fora. Vamos ver se a gente acertou. Tadã! É isso. Bom, pode parecer muito confuso, pode parecer um assunto muito pesado, mas interpretar esse texto imenso dessa forma, com essa clareza na hora da prova, realmente é um baita desafio. Se você, porventura, pegar uma questão dessa em qualquer prova que seja, qual o meu conselho? Deixe ela por último. Porque se você deixar ela para o começo, você vai empacar nela e você pode perder minutos, horas preciosas. Então, qual é a estratégia? Deixa ela por último. Fez tudo, até passou para o gabarito, tá tranquilo? Senta e lê com calma, lê com tranquilidade. Tenta lembrar desse videozinho aqui que eu gravei para vocês, porque pode ser que flua da melhor forma possível. O que eu aconselho? Pega um papel, anota todos os métodos, ok? Anote, anote, anote. Deixa separadinho e de tempos em tempos volta para fazer essa leitura e entender para ajudar a fixar esses métodos de interpretação. Combinado? Bom, beijo e queijo, espero que tenha ajudado. Peço desculpas por não ter liberado a minha imagem, mas é porque, gente, tá tenso. E outra, hoje é domingo, tá? Dia 1º de setembro. Então, só para a gente começar bem o mês de setembro. Beijo, queijo, fui!